Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição que é exatamente sobre a documentação pastoral. Hoje estamos aqui com a TV Muchequete na Igreja Batista da Manga para poder sabermos um pouco mais sobre aquilo que é a história pastoral do nosso pastor que cá em frente está, juntamente acompanhado da sua amada esposa. De uma forma breve, eu quero cumprimentar a todos os telespectadores e dizer feliz aniversário para todos aqueles que fazem mais um ano de vida e um bom final de semana para todos os trabalhadores, assim como todos se empenham dia após dia para poder conseguir alguma coisa. E de uma forma inicial, pode-se apresentar aos nossos telespectadores, juntamente com a amada mãe que está do lado. Vamos começar o pastor se apresentar e vai poder falar o seu nome, a igreja na qual está ministrando e há quantos anos que está ministrando. Bem, eu chamo-me João Francisco Niva, sou pastor da Igreja Batista da Manga há sensivelmente há um ano. Eu chamo-me Páscoa, mas sou mãe Alberto Niva. Sou mãe pastora aproximadamente há um ano. Muito bom, como os telespectadores ouviram, exatamente esses são os nomes dos nossos painelistas que estão aqui hoje para poder falar um pouco sobre a sua história e cativar e motivar vários telespectadores que nos acompanham. Para o pastor João Francisco Nivas, como foi exatamente o encontro com Jesus? Como foi a sua infância, a sua juventude? E como foi o processo até sentir o chamado pastoral? Bem, eu conheci a Cristo há sensivelmente 20 e tal anos. Foi mesmo no mês de dezembro de 1979 que eu conheci a Cristo na Igreja Batista do Dondo e fui batizado com o pastor Bento Bartolomeu Matus, que hoje está na glória. E até cá eu cheguei, como eu trabalhava aqui na cidade da Beira, e achei melhor, estando no Dondo, achei melhor procurar residência aqui na Manga, para facilitar, em vez de estar sempre vai e vem através do vulgo Doba, né? Comboio que tem circulado muito no transporte dos trabalhadores de manhã e à noite. E depois de eu ter verificado isso, na altura havia conflito aqui incidiu-se muito mais aqui na Manga, em que as pessoas já não, nem os comboios na zona de Povo eram atacados. E com medo também, e acabei mesmo alugando uma casa na zona do 14º bairro. E daí procurei a Igreja Batista da Manga. Encontrei, primeiramente, cultuava-se numa casa aqui próxima, perto da nossa irmã Inês Botão. E depois, passado algum tempo, fomos cultuar aí perto do nosso irmão Chico. Havia uma casa também que recebiam alguns irmãos. E quando estava a fazer essa negociação para a compra desse terreno, com o apoio da Junta de Educação Teológica, e acabamos conseguindo esse terreno, porque esse terreno, quem estava
neste terreno era um curandeiro. E toda essa gente, toda essa comunidade, nos domingos quase não se dormia aqui. Eram acordados com batucadas. E quando nós procurávamos o espaço, e aquele curandeiro teve problemas porque com dívidas que ele tinha, e acabou, para conseguir pagar as dívidas, acabou vendendo esse espaço, e nós, como tínhamos já dinheiro, acabamos comprando. E a nossa casa era uma casa muito pequena. Penso que mesmo no historial da igreja nós sempre exibimos, mas a nossa oração era que um dia tivéssemos esse templo, que é uma referência na zona centro, mas não foi fácil. Foi fruto de muitas orações, e na altura havia algumas missionárias que estavam dito zona sem fronteira, e primeiramente essa missionária que fez todo esse esforço até mobilizar recursos estava inicialmente planificada para trabalhar na Igreja Batista de Muchatazina, mas depois houve permuta. Uma que estava aqui era a Renata, passou para Muchatazina, e de Muchatazina veio para cá. E quando essa missionária chega aqui, algumas irmãs disseram: mas para que vocês... nós já estávamos bem com aquela missionária, agora vocês nos tiram essa missionária. Já tínhamos falado com ela para ver se podia mobilizar recursos para a construção da igreja. Agora está a ir aquela missionária, está a nos deixar essa missionária, que, pelo que se vê, ela está muito mais habilitada em tocar viola, né? E nós não vamos nos contentar com viola. Nós o que queremos é o templo. Mas eles não sabiam qual era o futuro, né? O projeto de Neemias na construção do templo. Passado algum tempo, com as orações, ela nos trouxe uma boa notícia de que alguns irmãos que ela conhece, porque ela também foi uma das alunas desse irmão que estava disponível a mobilizar recursos, e nós continuamos a orar, e começou-se a fazer o lançamento de pedra, começou-se a fazer todo o recurso, e como nós, na altura, eram poucos que conhecessem falar o inglês, mobilizou-se um pastor, que é o pastor Jerônimo Cecito, do Dondo, e aqui, na altura, era pastoreado por pastor Ernesto Jacinto, e acordaram e chegaram até esse ponto. E começou-se a fazer essa obra. E hoje, depois daqueles terem ido embora, não ficamos de braços cruzados. Estamos a fazer a renovar alguns pontos. Na construção não foram concebidos a construção do muro, mas hoje já estamos com o muro, estamos com algumas paredes que não tinham sido acabado, também já estamos a intervir, e esperamos que tudo corra bem. Muito bem, já ouvimos um pouco
aquilo que foi o historial até chegar a poder pastorear esta mesma igreja, que é Batista da Mãe. Mas essa questão já vai para a nossa mãe Páscoa. Será que contava que um dia que um homem na qual se aproximou poderia exercer este papel de pastor? E como que a mamã recebeu essa informação? Ou este legado que o nosso pastor João Nivas, né, tem de pastorear as ovelhas da Igreja Batista do Mãe? Como a mamã ajuda o nosso pastor na sua vida pastoral e como foi a primeira vez que se sentiu a mãe pastora? Eu, quando diáconos me aproximaram, me informaram isso, eu naquele dia neguei, eu naquele dia chorei, não podia, não sou capaz de ser mãe pastor. E eles me sensibilizaram que você vai ser mãe pastor. Todas não contavam que podiam ser mãe pastor, aquelas outras mãe pastor. Você é capaz de ser mãe pastor. Daí oramos, e acabei aceitando, e agora sou mãe pastor, acompanho nele nas orações, no trabalho onde ele tem ido, onde precisa visitar nós os dois, tenho ido. Que bom. Para o nosso pastor, como que foi conhecendo a nossa mãe, aquela parte da juventude, em poder conquistá-la como namorada, e qual foi o caráter que mais chamou a atenção na nossa mamã Páscoa, de modo a conquistá-la para poder ser a sua esposa? Realmente essa parte não foi fácil. Quando eu lhe vi pela primeira vez, na altura, porque eu cresci um pouco longe da casa, quando eu saí para o exterior, quando voltei, vi novos amigos, novas pessoas na zona, e quando eu lhe vi, eu saía da casa para. Só que ela não sabia que eu era um jovem da vizinhança. Pensava que eu estivesse também bem distante, porque eu, por ser um pouco adulto em relação a ela, eu que conhecia todas as moças aí, mas na altura, quando eu saí, elas não estavam a viver aí. Elas viviam na vila, porque o, o tio era administrador, aí era o vice-administrador. Na altura havia esse administrador e o vice. Então, a família era daquele vice e sabe-se muito bem os filhos ou as filhas das pessoas com poderes viviam um pouco reservado, morro, e para alguém chegar até lá dizer da licença tinha que ter argumentos. E quando já elas saem para já viver na vila, aí na zona, a vizinhança é outra, e eu, sendo novo, acabamos nos intercalando e conversamos, e ela aceitou e marcamos um encontro. Mas na altura eu que orava, ela não. Que bom. Para nossa mamãe Páscoa, nessa ronda de conquista, o nosso pastor disse que resistiu um pouco,
Mas o que te fez ter a certeza que o homem na qual poderia estar com ela é exatamente o pastor João Francisco Neves? O que deu essa certeza, Mamãe Paz? Quando ele pediu para que sair dele era ir na igreja Batista de Mafarinha. O passeio dele foi este, de ir à igreja. Quando cheguei lá, mamãe Noemi acabava também de tomar a igreja do dono. Estavam me ensinando também com aquele evangelho, acabei encaixando, já me converter na igreja Batista de Mafarinha. Assim foi nesse namoro. Namorar dele foi se converter, Oh, que foi bênção, assim como foi. que bênção, que bênção. Mas reparando naquilo que é o seu chamado pastoral, o pastor João Francisco Neves, qual tem sido um dos grandes desafios que o pastor tem passado e como tem feito para poder vencer estes mesmos desafios? É um grande desafio reconciliar trabalho e igreja. Na altura, quando eu não trabalhava, era na altura como moderador, era só da casa para a igreja e da igreja para casa. Mas a busca de sustento e acabou nos fazendo com que, mesmo sendo adulto, entramos na escola, ensino secundário, até a universidade e de lá acabamos tendo essa chance do emprego. Então, depois do emprego, o falecido pastor acabou dizendo, o pastor ficou triste quando eu trouxe essa informação de emprego. Eu disse, mas como? Você como moderador procura emprego e agora como que o povo vai se sentir? Nas visitas, nos cultos, terças e sextas-feiras, essa parte vamos ter problemas. Mas eu disse, pastor, que vamos levantar homens, vamos levantar nova geração. Então, agora os jovens estão dando essa recomendação dos cultos terças e sextas-feiras. Daí, como eu trabalho no distrito, eu consigo reconciliar o tempo do culto, o tempo de algumas atividades, caso de questões fúnebres, algumas atividades que a igreja participa, alguns encontros da associação, alguns encontros ao nível da convenção. Tenho feito tudo para que não haja nenhum encontro em falta. E o importante é informar a instituição que realmente eu sim quero trabalhar, mas eu sou cristão. E depois disso, quando você ausenta-se, eles vão saber que ausentou-se porque ele é pastor. E eles sabem, às vezes, enquanto, por causa de algumas atividades lá, há dias que, por exemplo, eu fico num sábado, algo admirável que acontece, o diretor da escola às vezes me aproxima. Você não vai participar no culto amanhã? Sim, é de participar agora. Como que você vai conseguir ir hoje, sábado, para você conseguir ir para lá? Então, para mostrar que essas palavras saindo de um diretor, mostra que claramente que
aquilo que eu falei, que eu sou cristão, é necessário que haja comunicabilidade entre você, o subordinado, e o seu superior, para ficar mais informado. Realmente, mesmo no concílio, eles perguntaram, foi uma das perguntas que também o concílio que cá estava, como que consegue reconciliar entre o trabalho e a igreja? Eu disse, só Deus que tem feito algo milagroso no sentido de estar em todos os encontros da igreja e também estando lá na igreja, tudo o que é necessário também como um trabalhador. Então, é algo misterioso que tem sido feito. Assim que sou mãe pastora, tem sido difícil atender em casa, atender pastores e atender a igreja. Mas eu, graças a Deus, orando, temos superado isso. Vamos atender essas coisas. Pouco tempo por aqui, pouco tempo por aí, só dar as prioridades ao que é preciso naquele momento. Tenho atendido essas coisas. Apesar das dificuldades, nós estamos indo pela graça. E com tudo isso, na verdade, percebemos que é mesmo um grande desafio, né? Vivendo como casal, ao mesmo tempo com esse ministério pastoral, e conseguimos perceber que não é uma luta única de uma só pessoa, mas é uma luta dois como casais, né? Têm enfrentado esses desafios e acredito que eu também que estou aqui aprendi bastante com esse testemunho, como tem feito para poder correrem com aquilo que é atividades de Deus. Mas para o nosso pastor, nessa toda a carreira, talvez antes de poder ser consagrado como pastor, ah, quem foi o admirador do pastor nesta área pastoral e quem deu a força, que dá força até hoje para ainda continuar firme naquilo que é o seu posicionamento como pastor e nos contar um pouco sobre isso, né? Quem deu essa inspiração, quem transmitiu este prazer de se tornar e de servir como pastor. Essa pergunta de inspiração, realmente, quando faço de pastor em vida, essa inspiração saiu do nada. Um dia, ela não estava a sentir-se bem, veio num culto e ela disse que eu estou a pedir a alguém para pregar. Ele não estava disposto naquele dia. Então, muitos recearam dar resposta. Pregar sem preparar-se? Quem sou eu? Então, e eu também do nada acabei dizendo, eu vou pregar. Pastor, não fique, não vamos encerrar as portas porque o pastor não está disposto ou não está a sentir bem. Nós vamos alimentar o povo. Então, inspirado com aquela mensagem que às vezes ele me dizia assim, em Atos 20, 28, que vós, o Espírito Santo, vos usou para levar o avante o Evangelho. Então, daí logo eu sobressaí, eu disse, agora eu vou pregar. E naquele dia, quando preguei, algumas palavras que me saíam, eu só via a congregação a rir, a aplaudir.
mas estão a aplaudir o quê? Eu dizia até ao intérprete, mas estão a rir o que viram. Então, o próprio intérprete às vezes dizia, não, você falou boa coisa. Eles estão a aplaudir. Então, fui ver, afinal de contas, Deus estava a me dar força, estava a me dar Espírito Santo, me capacitar a falar coisas que nem eu, como humano, não sabia o que estava a falar, mas Deus me, me fazia até comover os corações das pessoas. Naquele dia passou. No outro dia também, um pregador telefonando na última hora que não estaria disponível para pregar naquele dia porque tinha perdido um dos seus familiares. Então, o pastor também tinha umas visitas aí por fazer e eu de novo voluntariei. Então, isso mostra que realmente, às vezes, eu tenho falado com os demais que é importante, depois de passarmos de catecúmeno para discipulado, você, depois de ser um crente salvo, tem de ter um versículo que você poderá memorizar e aquele versículo pode partilhar com os outros. E pregação é isso. Saindo da casa até aqui na igreja, ao longo do caminho você apanha pregação. Mesmo você estando a comer, você também pode encontrar pregação. Você está na escola, pregação também está aí. Então, é só partilhar essa pregação para os demais. Só que não se pode falar muito mais da sua experiência, mas fala aquilo que aconteceu com os homens de Deus e que hoje essa realidade é encarada. Então, isso é pregação. Isso está muito mais na adolescência, porque essa faixa etária é mais suscetível a cometer falhas. Então, endireitando ou a atenção ser muito mais para a adolescência, a partir daí nós teremos bons jovens, aí teremos bons pais, aí teremos tudo. Por isso, o nosso legado agora está mais focado à adolescência. Porque a igreja do amanhã está na adolescência. Hoje fala-se muito mais da juventude, mas a juventude aparece depois da adolescência. E a adolescência que se perde, a adolescência que se mete nas drogas, a adolescência que falando de Cristo é algo inédito. Então, o nosso foco agora está muito mais na adolescência. Aquilo que noutras igrejas já tem se formado aquilo de embaixador do rei. Para as meninas, aquilo é mensageira do rei. Então, havendo o aconselhamento específico para essa faixa etária, penso que nós iremos preparar os jovens obedientes a partir da adolescência. Teremos as meninas que obedeçam às leis e as crianças que obedecem às regras da casa a partir da adolescência. Porque se não se obedece na adolescência, pior na juventude. Então, nós queremos mudar o pirâmide, em vez da adolescência para a adolescência. Muito obrigado. Aí ficou a nota para todos que almejam um dia seguir este legado do Ministério Pastoral.
as palavras sábias vindo do nosso pastor João Nivas, chegou a todos os jovens, chegou a todos que amanhã serão futuros pastores da nova nação. E desde já quero colocar as palavras nas falas do nosso pastor João Nivas e também da nossa mamã pastora Páscoa, dando aquilo que é o cumprimento nas pessoas mais aconchegadas, para quem vai os cumprimentos para o nosso do nosso pastor João Nivas e também para quem vai o cumprimento da nossa mamã Páscoa. Eu primeiramente quero deixar essa saudação ao meu pai da fé, que é o pastor João Chico Semente, que soube me preparar e que soube deixar todas as ferramentas. E assim estou disponível a passar essas ferramentas para também as futuras gerações. Sem discordar que primeiro tenho de ser bom pai para ser também bom pastor. É da casa que primeiro tem de se servir ao Senhor para depois servir à igreja. Quando alguma coisa ocorre em casa, também significa que alguma coisa na igreja não vai correr bem. Então, por isso, Josué 24:15, e eu e a minha casa serviremos assim. Muito obrigado a nossa mamã Páscoa, para quem vai aos cumprimentos. Meus cumprimentos vão para o meu pastor querido. A família lá em casa. Família lá em casa, minha mãe. Ok, muito obrigado. Já chegou o momento em que menos esperamos, o momento daquilo que é o fim da nossa intervenção com este casal. E quero eu convidar-vos para os próximos encontros, possam participar ativamente naquilo que são os comentários, visualizações, like, de modo que a nossa TV possa crescer ainda mais. E desta feita, eu quero dar um tchau para todos os telespectadores. Até as próximas.